Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Engenheiro Verde. Aqui quem fala é o engenheiro mecânico César de Bona, especialista em eficiência energética no aquecimento de água. No vídeo de hoje eu quero tratar sobre o assunto do banho confortável. Você que está construindo uma casa ou você que está querendo saber mais como ter um banho super confortável, né? Agora que está chegando aquele inverno, nada melhor do que aquele banho quentinho e abundante após o trabalho para a gente relaxar e se preparar para curtir a noite com a nossa família. Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou trazer vários insights aqui sobre o que é um banho confortável e como ter esse banho confortável com economia. A primeira coisa que a gente pode tratar aqui, pessoal, é o que é o normal para o brasileiro. Uma coisa que existe somente aqui no Brasil e quando os estrangeiros vêm para cá ficam espantados é o famoso chuveiro elétrico, presente aí na maioria das casas do brasileiro, inclusive na minha. Quando eu tiver a minha casa própria, eu terei um sistema diferente, que é o que eu vou apresentar para vocês, mas por enquanto eu tenho o famoso chuveiro elétrico. E qual que é a ideia do chuveiro elétrico, pessoal? Então ele nada mais é do que aquele chuveiro que ele tem uma resistência elétrica dentro. Essa resistência é um filamento que recebe a energia elétrica e quando essa energia elétrica passa por esse filamento, ela gera o aquecimento e ele é instantâneo ali na passagem. Ele tem uma potência limitada. Então, em geral, eu acho que os chuveiros elétricos, em média, têm 5.500 watts, alguns têm 7.500, alguns chegam próximo a 8.000 watts. Então ele é uma potência limitada. E quando chega o inverno, você quer uma temperatura mais alta, especialmente as mulheres, e chega um limite ali que para que você aumente essa temperatura, não basta você colocar lá no máximo, né, o seletor de potência, você tem que reduzir a vazão, para consequentemente passa menos água e sobe a temperatura daquela água. Então, isso prejudica uma das coisas fundamentais para a gente ter um banho confortável, que é a vazão. Então, para a gente ter um banho confortável, antes que eu me esqueça, a gente tem que ter vazão, temperatura e pressão, certo, pessoal? Então, o chuveiro elétrico, ele já peca no primeiro quesito, que é a vazão. Você até consegue ter a temperatura ali de conforto, mas você sacrifica a vazão e muitas vezes a pressão também. Então isso já não é um banho confortável. Outras coisas que a gente precisa tomar cuidado com o chuveiro elétrico é a instalação elétrica. Então a instalação elétrica tem que ser muito bem feita para você não ter nenhum problema de segurança. Também tem outros problemas como barulho, né? Quando você vai lá, fecha um pouco aquele chuveiro, a vazão dele para aumentar a temperatura, fica aquele barulhão, né, de água fervendo ali, né, dentro do chuveiro, então isso pode incomodar alguns também. Então isso não é aquele banho super confortável que a gente espera ter ao longo da nossa vida, né, mas quando é o que tem, maravilha, a gente agradece a Deus, né, e é um banho muito econômico, né, o chuveiro elétrico, como ele aquece um pequeno volume d'água e é somente aquele volume que você vai consumir, ele acaba sendo muito econômico. Então ele é um sistema de aquecimento de baixo custo inicial e também é econômico. O segundo sistema de aquecimento aqui mais comum aí para as residências e apartamentos e que já traz um nível de conforto maior é o aquecedor de passagem a gás, muito presente aí em edifícios, né, em apartamentos. O sistema de aquecimento a gás de passagem, ele também é um sistema de aquecimento que vai aquecer somente aquela água que você vai consumir, porém, você não tem mais o chuveiro, você tem a ducha, né? A ducha você compra aí da Vazão que lhe atender, né? Você tem diversos modelos aí. O aquecedor a gás, ele fica normalmente lá na lavanderia, ele tem que ter um bom sistema de exaustão, a chaminé tem que estar dentro dos padrões aí mais rígidos para não ter nenhum perigo de alguém morrer intoxicado ali, né, pessoal? Deus o livre, então tem que cuidar muito bem isso. E o aquecedor a gás, então ele aquece a água naquele ponto e essa água vai percorrendo pelo cano até chegar na ducha. Para esse tipo de sistema de aquecimento, pessoal, é muito importante que exista na sua casa uma rede hidráulica própria para água quente. Aquele tubo convencional marrom, o PVC,
não vai dar certo, porque ele não vai aguentar a temperatura necessária. Então é muito importante que você tenha um sistema de tubulação de água quente própria, como PPR, CPVC e dentre outras que tem no mercado, como o PEX também. Participante do vídeo. Um grande problema desse tipo de sistema é que muitas construtoras não fazem, por exemplo, na casa ou no apartamento, a rede de recirculação de água quente. Quando não é feito esse sistema, o que acontece? O cidadão vai abrir a sua ducha na hora de tomar o banho e vai demorar para chegar a água quente. Por que ocorre isso, pessoal? Porque do ponto do aquecedor até a ducha, essa água que ficou parada na tubulação, ela resfria, ela fica fria. Então, até que a água que está sendo aquecida no aquecedor a gás chegue até a ducha, toda aquela água é desperdiçada. Então, se você vai ter ou vai projetar ou comprar um sistema como esse, pense num sistema de recirculação de água quente. Aí entra um outro detalhe: você tem que ter uma programação desse sistema para ele não ter um custo operacional muito caro. Então, você pode ter esse sistema de recirculação sendo acionado por horários específicos definidos, os horários que você ou a tua família costuma tomar banho, ou pode ser por uma botoeira, que esse é o modelo que eu mais acho interessante e econômico, que é quando você vai tomar o teu banho, você aperta aquele botão, uma bombinha recircula a água da rede, passando essa água que está resfriada no aquecedor, e aí quando você abre a ducha já sai a água quente instantaneamente. Então isso seria o melhor dos mundos para o aquecedor a gás de passagem. Porém, o grande problema do aquecedor a gás de passagem é que você não consegue trocar a fonte de energia para tornar esse sistema mais econômico a longo prazo. Então ele é fixo, é aquecedor a gás e acabou. Então é aí que entra uma outra solução que vai permitir que você escolha livremente qual a fonte de energia que você quer, inclusive podendo utilizar aquecimento solar, que é aproveitar a energia solar com alta eficiência, muito disponível aí no Brasil. Então a grande solução agora que eu trago para vocês é a central térmica. Então as centrais térmicas, elas são ideais para você ter um banho super confortável, seja na sua casa ou seja no seu empreendimento hoteleiro, certo? Então a central térmica, ela vai permitir que você tenha pressão, vazão, temperatura constantes em baixa ou alta demanda e vai permitir que você escolha um sistema de aquecimento econômico. Existem diversas formas de você fazer uma central térmica e o que é mais importante é que você contrate um especialista para te ajudar a definir e a projetar a sua central térmica. Existem diversas formas de fazer. A central térmica, pessoal, ela consiste em um reservatório térmico, que é um tanque isolado termicamente, onde você armazena lá uma quantidade de água. Então você vai ter um aquecedor ou um sistema de aquecimento ou mais, aquecendo esse volume de água do reservatório, e quando você abre lá a sua ducha, também vai ser utilizado a ducha, a água desse reservatório sai e chega até o ponto de consumo na ducha. Esse sistema também é importantíssimo que haja um sistema de recirculação para você não ter desperdício de água quente e que seja um sistema de recirculação inteligente. Muitos cometem o erro de fazer um sistema de recirculação que fica 24 horas, isso gera um custo operacional elevado, muitas vezes manchando a tecnologia dos sistemas de central térmica, né? O importante é ter um reservatório térmico bem dimensionado e uma fonte de aquecimento, uma fonte de energia que tenha alta eficiência energética e seja econômico. Essa central térmica, ela pode ser de baixa pressão ou de alta pressão. O baixa pressão, ele já é uma central térmica que visa mais a economia do que o conforto. Então você vai ter a pressão da sua caixa d'água exercendo sobre aquele volume de água, então você vai ter um banho com uma pressão limitada. Quando você entra no sistema alta pressão, já entra sistemas de bombeamento que vão atender aí grandes vazões, quantidades maiores de duchas, e aí você tem várias tecnologias que você pode agregar, além do aquecimento solar com apoio a gás ou com apoio elétrico.
Você pode ter também um sistema de aquecimento com bomba de calor, que hoje é uma das tecnologias mais econômicas para aquecimento de água, tanto para piscina quanto para água de banho. Você pode ter um sistema de aquecimento a pellet, se você mora numa região muito fria, próximo a um produtor de pellet, você pode ter um sistema de aquecimento super econômico, super interessante, que vai aquecer toda a sua casa, até mesmo banho, piscina, piso aquecido, né? Aquela calefação padrão europeu, aquele sistema maravilhoso para você acordar de madrugada, às vezes quer ir no banheiro, você pode ir descalço, o chão está quentinho, aquela coisa gostosa. Então, existem diversas soluções muito econômicas quando você tem uma central térmica. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, dois estudos aqui para uma central térmica. Então é um estudo de eficiência energética para a gente estimar os custos operacionais ao longo do ano. O primeiro estudo é uma residência com um reservatório térmico de 500 litros, aí para uma família de 4 a 5 pessoas, certo? E o outro estudo é para um hotel que tem um consumo aí de 20 metros cúbicos de água ao dia. Bora lá ver esse gráfico. Então, o primeiro estudo aqui, pessoal, a gente pode ver, eu vou colocar o gráfico aí para vocês. Nós temos aqui várias tecnologias. Pellet de alta eficiência, solar térmico mais apoio a gás, solar térmico mais resistência elétrica, bombas de calor, aquecimento a pellet de baixa eficiência, gás natural, diesel, gás GLP e resistência elétrica. Podemos observar aqui, pessoal, que para essa família aqui que está consumindo 500 litros d'água ao dia, ou seja, um reservatório de 500 litros, considerando aqui nesse cenário uma região mais fria, por exemplo, o sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma região que tem um inverno um pouco mais rigoroso, próximo a regiões produtoras de pellet, a gente tem aqui o pellet sendo a tecnologia mais econômica. Porém, se a gente migra para uma região onde não tem grande disponibilidade de pellet, ou a gente tem um clima mais quente, a bomba de calor ela acaba ganhando nesse cenário, porque a bomba de calor ela tem uma maior eficiência em climas mais quentes, porque ela retira o calor do ar e joga na água. Vou fazer outros vídeos explicando melhor isso. Então, cada caso é um caso, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então, nós podemos ver aqui a tecnologia mais cara, em 99% das vezes, vai ser a fonte de energia mais cara, que é a resistência elétrica, pessoal. Tem muitos consumidores aí que querem comprar um boiler e colocar uma resistência elétrica porque tem fotovoltaico. É uma grande enganação, pessoal. Vai ter um custo operacional alto, não vai ter energia suficiente, o teu fotovoltaico não vai suprir, o custo energético vai ser bem alto, tá, pessoal? E você pode ter problemas aí de ficar trocando resistência, enfim, pode ser fácil de queimar essa resistência. Uma outra coisa interessante a ser observado aqui, pessoal, o gás é uma das formas mais caras de aquecer a água hoje e é uma das mais utilizadas. E muita gente se engana ao querer trocar o gás GLP pelo gás natural, achando que vai ficar mais barato. Não vai, pessoal. Um pouquinho fica, mas não muito. Porque o gás natural, ele é um pouco mais barato o quilo ou o metro cúbico, porém ele tem menos energia também. Então, não muda muita coisa, é um engano, tá, pessoal? E nesse outro cenário aqui, que tem uma proporcionalidade igual, porém eu quis trazer aqui para vocês verem a grande diferença que nós temos aqui quando a gente fala de um hotel, um grande empreendimento. Imagine esse grande empreendimento que consome 20 metros cúbicos ao dia, que está gastando por ano de gás, R$ 232 mil, pessoal. Se ele troca, por exemplo, para uma fonte de aquecimento mais econômica, como o pellet, ele baixa para R$ 58 mil. É uma diferença aí de quase R$ 200 mil no ano. Se ele troca, por exemplo, adiciona um sistema de aquecimento solar, também ele tem uma redução drástica do custo anual. Então, olha o potencial de economia, pessoal. Fora que o gás natural ou o gás GLP são fontes de combustíveis fósseis, né? Eles agridem o meio ambiente, ou seja, você retira esse combustível lá do fundo da terra, queima e aumenta aí a quantidade de CO2 na atmosfera, diferente do pellet, da bomba de calor ou do aquecimento solar, que são tecnologias mais limpas, né? O pellet faz parte do ciclo do carbono neutro, a bomba de calor consome energia elétrica
que no Brasil mais de 80% da energia elétrica é fonte de energia renovável, especialmente das hidrelétricas, fotovoltaicos aí também, usinas eólicas, e o aquecimento solar, fonte abundante aí no Brasil, gratuita. Uma coisa que eu gostaria de alertar aqui, pessoal, é que a resistência elétrica, mesmo com aquecimento solar, ela não é tão eficaz para um sistema de grande porte como o de um hotel, tá? Então, se você tem um sistema de grande porte com aquecimento solar, a resistência elétrica é o backup do backup. Ela nunca vai ser o sistema de aquecimento principal quando não tem sol ou dias de inverno. Porque a resistência elétrica, ela aquece devagar, porque é muito difícil você colocar toda a potência necessária para aquecer esse sistema, e muitas vezes ela pode queimar, ter problemas elétricos. Então, se você tem um sistema de grande porte como o de um hotel, você precisa ter um sistema de aquecimento quando não houver sol, né? Quando tiver dia chuvoso, enfim, você tem que ter um sistema de aquecimento potente. Aí pode ser um sistema a gás, pode ser um sistema a pellet, sistemas de bomba de calor. Beleza, pessoal? Aonde os sistemas mais econômicos nesse caso vão ser bomba de calor e sistema a pellet em muitos casos. Porque existem alguns casos onde mesmo com aquecimento solar o local tem um inverno rigoroso e acaba sendo necessário utilizar muito apoio a gás. E aí acaba sendo muito viável substituir esse sistema a gás por um sistema de bomba de calor ou um sistema de aquecimento a pellet, tendo um payback aí muito rápido. Então, central térmica é a forma mais interessante e inteligente para você ter um banho super confortável na sua casa e um banho econômico. Mas para você ter isso é necessário um bom projetista, uma boa equipe de instalação, isso é fundamental, pessoal. Existe muito erro no mercado, negligência de quem está construindo, quem está comprando, maus projetistas, maus instaladores, então tome muito cuidado. Não negligencie o sistema de aquecimento da sua casa. Não vá pelo barato, que o barato sai caro. Eu lembro muito bem, uma vez eu visitei uma residência de um empresário, um grande empresário da cidade onde eu morava, um cara muito gente boa, ele estava com problema no aquecimento da casa dele e eu falei, não, eu vou lá ver para você. Gente, eu cheguei lá, ele tinha economizado no sistema de aquecimento dele e estava tudo errado. Eu acho que quem instalou, projetou o sistema de aquecimento da casa dele não sabia nada, estava tudo errado, tanto que não funcionou o sistema de aquecimento dele, era um sistema de aquecimento solar, e ele teve que colocar chuveiro elétrico. Então você imagine, um empresário de sucesso com uma mansão de milhões com um chuveiro elétrico na sua casa. Se você está querendo um banho super confortável na sua casa ou você está construindo e vai querer esse tipo de conforto e precisa de um profissional para lhe orientar, ou de repente está precisando comprar um sistema de aquecimento econômico com alta eficiência energética, tem os meus contatos aí. Será um prazer lhes atender. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, por favor, qual que é o sistema que você tem na sua casa. Traga suas dúvidas, será um prazer solucioná-las. Um abraço e até o próximo vídeo.